Olá, muito boa noite para você. Seja bem-vindo a mais um programa Entrevista Coletiva aqui na tela da Band para 22 municípios do Amazonas, mais a capital amazonense, Manaus. Eu sou o Neto Cavalcante, me acompanha na bancada no programa de hoje o jornalista Eduardo Galvão, que é apresentador do programa Amazonas Urgente, vai ao ar de segunda a sexta, a partir das 11h30 da manhã, aqui na tela da Band Amazonas. Hoje a nossa conversa é sobre planejamento urbano. Está conosco aqui na entrevista coletiva o diretor-presidente do Instituto Municipal de Planejamento Urbano da capital amazonense, o INPLURB, o engenheiro Carlos Valente. Engenheiro Carlos Valente, muito obrigado pela presença, por ter aceitado o nosso convite de estar aqui, aqui na Band, no nosso programa na noite de hoje. Muito obrigado, Neto, pelo convite, muito obrigado, é um prazer, uma honra estarmos aqui na Band para fazermos, digamos, um primeiro momento de informação do que o INPLURB está fazendo, do que o INPLURB está se propondo a executar na cidade de Manaus, no sentido de melhorar a nossa cidade. E aí a gente faz uma regressão pequena, dizendo que a faculdade de engenharia, quando eu comecei a cursar, a gente tinha sempre um horizonte de deixarmos um legado quando nós parássemos de trabalhar. Eu acho que eu estou chegando mais ou menos nesse momento, mas eu acho também que o nosso legado, com o direcionamento do prefeito Davi Almeida, vai ser muito bacana para a cidade de Manaus. A cada passagem, desculpa, a cada passagem ou gestão, o lugar que a gente chega, a gente pensa em deixar esse legado. E essa não é a primeira passagem no INPLURB, né? Você já teve outras passagens. Conta um pouco, então, da sua história até chegar no cargo hoje, nessa gestão do prefeito Davi Almeida. Eu estive no INPLURB, fui convidado, eu sou um técnico, acima de tudo eu sou um técnico, sou engenheiro, adoro engenharia, tenho muito orgulho da minha profissão, sou graduado também em administração de empresas, tenho pós-graduação em saneamento ambiental, em gerenciamento de projetos, em auditoria e perícia ambiental. Enfim, eu tenho um compromisso técnico com o conhecimento e com a cidade. Em 2005 a 2008, eu exerci a presidência do INPLURB e era uma outra visão que a gente tinha da profissão e do próprio INPLURB, né? Os desafios eram outros. Eram outros, a escala era outra, né? Então, naquela época, a gente tinha uma pressão muito grande de um mercado imobiliário que estava em plena explosão e a gente tinha uma preocupação diária, cotidiana e imediata e urgente para aprovar projetos. De 2005 a 2008, março de 2008, quando eu deixei o INPLURB, nós conseguimos licenciar mais de 14 milhões de metros quadrados na cidade de Manaus. Isso é um número extremamente importante, porque impacta na arrecadação do município, impacta na geração de emprego e renda, impacta numa cidade mais regular, mais regularizada. E aqui preciso fazer um pequeno parêntese, que Manaus, cerca de 70% dela é uma cidade construída irregularmente. Isso é ruim para o tecido urbano da cidade, isso é ruim para o pedestre, por exemplo, que não tem a sua calçada respeitada, isso é ruim para a mobilidade e o fluxo das pessoas e dos transportes e das cargas. Enfim, muitas pessoas não têm essa noção, essa visão dos problemas do que é construir uma cidade irregular, uma cidade desorganizada. E a gente volta agora exatamente buscando melhorar essa regularização da cidade de Manaus, buscando melhorar a mobilidade urbana em conjunto com o Instituto Municipal de Mobilidade Urbana. Por exemplo, quando o INPLURB aprova um shopping, um comércio, uma escola, um hospital, a gente tem que entender que aquilo é um polo gerador de tráfego. E a gente tem que ter os cuidados com o estacionamento, com a largura das vias, com faixa de aceleração e desaceleração para entrar, por exemplo, naquele empreendimento. Uma série de mecanismos e de projetos urbanísticos para melhorar a cidade de Manaus. Esse é o novo momento da cidade. E Manaus cresceu muito por meio de invasões, né? Uma expansão totalmente desordenada. Eu me lembro que tinha um jornalista, o saudoso Sabá Reis, e uma vez eu falei uma frase, ele perguntou se eu sustentava a frase. Eu digo, claro que sustento.
Eu disse que Manaus era uma cidade feia, era uma ilha de belezas, de belezas e prosperidade cercado de, digamos, paisagens urbanísticas degradantes. E não mudou muito. Mas, assim, o prefeito Davi, ele tem uma diretriz muito boa, no sentido de a gente revitalizar tudo que for possível. Como exemplo, a gente tem o nosso centro, o projeto Nosso Centro. O prefeito está disponibilizando nessa primeira etapa, é um programa em 4 etapas. A primeira etapa, cerca de 154 milhões de reais, para a gente requalificar o centro da cidade de Manaus. E assim, é uma requalificação estruturada. Ela imagina o navio de turismo chegando no porto da cidade de Manaus, e o turista hoje ele só tem mais ou menos um pacote, entrar no ônibus, ir até o Teatro Amazonas, que evidentemente é o nosso ícone turístico, e depois ir a um restaurante e voltar para o navio. A gente vai ampliar essa possibilidade. A gente vai criar a possibilidade de ele descer do transatlântico, do navio de turismo, e a pé ele pegar à esquerda até a Ilha de São Vicente. Ele terá toda uma estruturação de turismo, de lazer, de cultura, de gastronomia, em que ele possa passar 1, 2 ou 3 dias percorrendo uma série de equipamentos que a gente está desenvolvendo. O prefeito Davi Almeida citou um teleférico ali no centro de Manaus. Esse é, digamos, o ponto inicial de todo esse trabalho, né? Começa com o mirante da Ilha de São Vicente, que se localiza no início da Avenida 7 de Setembro, num prédio que está lá fechado, que era um prédio da antiga CEAM. Esse prédio ele será reformado, ninguém vai mexer absolutamente muita coisa nele. Ele será, como a gente fala no nosso linguajar, descascado. Todas as paredes serão tiradas para abrir a visibilidade para onde? Para o nosso maior potencial, que é o Rio Negro. No térreo será uma praça aberta, no primeiro pavimento será uma laje, digamos, de informações e operações turísticas e de artesanato. No terceiro pavimento é um pavimento com 2 operações de restaurantes e 2 cafés, quiosques gourmets, digamos assim. E o último pavimento é o pavimento de mirante. Ao lado desse monumento, que a gente chama de mirante da Ilha de São Vicente, estará saindo a estação do teleférico. É uma linha de teleférico que atravessa da 7 de Setembro até a Orla do São Raimundo, em que nós temos cerca de 1.200 metros lineares de teleféricos. Também uma obra que se integra com esse programa de revitalização que o prefeito batizou de Nosso Centro. Então, o teleférico também estamos trabalhando, as análises técnicas, não é um projeto simples nem fácil. Temos como ponto de inauguração junho ou julho de 2024 o teleférico e julho de 2023 o mirante, que a gente chama de mirante da Ilha de São Vicente. Mas o mirante não é só uma edificação, é todo um conceito, é um largo. Como você imagina, hoje a gente conhece Manaus, o Largo de São Sebastião. É uma área que tem multiplicidade de usos, é uma área que tem uma visitação fantástica, porque tem o atrativo do Teatro Amazonas, permite multiplicidade de convivência da criança, do idoso, do jovem, enfim. Um ambiente agradável. Um ambiente extremamente agradável. Nós vamos agregar um pouco, nós vamos agregar o Rio Negro ao mirante da Ilha de São Vicente. Mas teremos também um largo com praças caminhadas, estamos fazendo uma remodelagem do urbanismo. Tudo isso vai ser um projeto que eu tenho certeza absoluta que Manaus vai abraçar e vai jogar Manaus numa outra linha, num outro patamar de atrativo turístico para a nossa cidade. O senhor ainda há pouco falou que a cidade cresceu de forma desordenada, ainda cresce, a gente vê comunidades aí, mas quando elas já consolidadas, já instituídas, sempre chega as contas de energia, de água, correio, sempre estão ali chegando, ok? E não tem uma estrutura mínima. O Implurb é da competência do Implurb, ele precisa ser provocado. Como é que é hoje essa lida junto com as comunidades? Assim, tudo passa por uma questão de você criar estruturas e sistemas de gestão da cidade. A gente está construindo, junto com a CEMEF e outros órgãos afins, o cadastro
unitário georreferenciado. O que é isso? A gente vai unificar para que cada imóvel tenha apenas um CEP, um único endereço e uma única localização georreferenciada, que é um par de coordenadas. Não haverão dois imóveis similares com a mesma endereço em Manaus. Isso é um processo que vai demorar mais uns 2 anos de trabalho. Isso é um projeto do senhor? É um projeto conjunto da Prefeitura. É novo? Que envolve o Implurb, envolve a CEMEF, envolve SEMAS, envolve o IMU, envolve uma série de secretarias, porque como ele será utilizado por todas as secretarias, ele tem que analisar as vertentes de todas as secretarias. Ele é um passo, vamos dizer assim, ele é um passo avante de um trabalho que já vem sendo feito na Prefeitura, muito interessante e muito importante, que é o mapa da cidade de Manaus, que usa essas ferramentas, mas, digamos, com uma conceituação que precisa ser avançada. Então, esse cadastro unitário georreferenciado é exatamente o avanço desse trabalho que já vem sendo feito, muito bem feito, por sinal, pela equipe da Prefeitura há uns 2, 3 anos. O senhor falou que leva tempo. Teria uma estimativa? Mais ou menos 2 anos. Uns 2 anos? Até o final do mandato do prefeito, sim, a equipe consegue fazer? Antes disso, nós teremos esse cadastro, porque ele também é estratégico para nós. Eu vou te dar um exemplo. Nós estamos desenvolvendo um projeto que deve estar sendo implantado em março ou abril do ano que vem, que é o alvará, a gente não tem o nome, mas é o alvará de construção, digamos, express. É aquele alvará rápido. Você vai tirar em 1 a 2 horas do teu computador. Isso é um avanço fantástico. E isso atinge cerca de 54% dos projetos que o Implurb aprova. O Implurb acabou de ultrapassar 1 milhão de metros quadrados de obras licenciadas esse ano. Então imagina se a gente fornece isso, essa ferramenta, para os engenheiros, para os arquitetos, para as pessoas que trabalham com licenciamentos e alvarás de construção. Você vai tirar isso da sua casa, autodeclaratório, com fé pública, com rastreabilidade, e é fundamental a existência no futuro desse georreferenciamento. Porque para você entrar no sistema, a primeira coisa que você vai digitar é a matrícula do seu imóvel. Se você digitar e houver alguma pendência fiscal, tributária, você já para ali. E aí você tem que ter a janela, que a gente chama, de imediatamente acessar, por exemplo, o site da CEMEF para resolver aquela pendência. Resolvida aquela pendência, você volta para o sistema de alvará. Então, assim, é um trabalho que deve ser buscado uma integração absurda para que não fiquem sequelas e nem, digamos, gaps, né, e erros para você depois ter que consertar no sistema. Então, a gente está discutindo a legislação. Isso é uma medida, é uma lei complementar que irá para a Câmara Municipal. Depois da lei complementar aprovada, a gente desenvolve o sistema. Aliás, já estamos conversando paralelamente, estamos afunilando com o Conselho de Arquitetos e o Conselho de Engenharia as interfaces normativas com os profissionais, que eles serão os responsáveis. É autodeclaratório. Se eles declararem, por exemplo, que a taxa de permeabilidade daquele empreendimento tem 40 metros quadrados, fica o valor da declaração dele. Aí dizer, mas ele pode enganar a gente? Pode, mas quando ele mandar o documento, a gente vai fazer a rastreabilidade e a gente vai confrontar uma coisa com a outra. Então, a gente vai dar treinamento, explicar como é que funciona, ou seja, vamos construir uma nova realidade de aprovar projetos. Isso para residências, indústria, comércio e serviços até 750 metros quadrados e cuja tipologia, ou cujo impacto seja tipo 1 e tipo 2. Por quê? Porque nós temos uma outra vertente, uma outra nuance com a questão ambiental. Então, eu não posso transformar em aprovação, digamos, rápida, empreendimentos que estejam sujeitos a licenciamento ambiental. Só aqueles que são dispensados. Então, tudo isso a gente está trabalhando, construindo essa inter-relação com a SEMAS, com o IPAAN, com o CREA, com o CAL. E ao final desse mês de outubro, já estaremos provavelmente mandando para a Câmara o projeto de lei complementar. E, paralelamente, já estamos conversando com a Tecnologia e Informação da CEMEF, que é o órgão que coordena todas essas interfaces, para a gente desenvolver o aplicativo que permita isso de forma muito rápida.
Engenheiro Carlos Valente é o diretor-presidente do Instituto Municipal de Planejamento Urbano de Manaus. Aqui na entrevista coletiva, a gente vai para um breve intervalo e volta já. De volta com o programa Entrevista Coletiva, aqui na tela da Band Amazonas, recebendo o engenheiro Carlos Valente, diretor-presidente do IMPLURB, da capital amazonense, o Instituto Municipal de Planejamento Urbano, entendendo um pouco como é que funciona todo esse processo de expansão e do que a gente precisa da entrada no IMPLURB para conseguir essas autorizações. A gente falava ainda há pouco sobre a situação de Manaus, a área da Orla. Uma curiosidade aqui, a gente que mora aqui em Manaus, a gente percebe o tamanho dos prédios e quando a gente vai em outras cidades vê prédios maiores. Pergunta, por que aqui em Manaus não tem prédios tão altos? Isso faz parte da nossa legislação aqui? Como é que faz para aprovar? O plano diretor, ele delimita como gabarito máximo 25 pavimentos. E pode construir 25 pavimentos em toda a cidade? Não. O plano diretor, para que se entenda, é um conjunto de 5 ou 6 leis que regulamentam o uso do solo, a forma de você construir, que é o Código de Obras, as posturas municipais, os gabaritos, etc. Então, Manaus, por exemplo, ela tem um desenho da cidade como um toda e ela é dividida em setores. E cada setor você faz uma análise urbanística para ver os parâmetros que são possíveis você admitir ali, como largura da via, como a taxa de ocupação, como a área de permeabilidade, gabaritos, afastamentos, etc. Então, o gabarito máximo é 25 pavimentos, mas não em toda a cidade de Manaus. Essa é uma equação que, ao longo de todo o estudo de urbanismo, já se começa a repensar. Manaus é uma cidade muito esparramada, que tem uma infraestrutura implantada que precisa ser melhor utilizada essa infraestrutura. Tem as vias, tem as instalações de TV, energia elétrica, abastecimento de água, coleta e tratamento de esgoto que está se ampliando, deverá se ampliar. Então, essa infraestrutura urbana, ela precisa ser potencializada. Como é que você potencializa? Verticalizando. Porque senão, daqui a pouco, Manaus está encostando em Rio Preto da Eva. Então, a gente tem que fazer uma leitura urbanística. Existe um grupo técnico no IMPLURB que está fazendo essas análises. A gente está na fase inicial de diagnósticos para, com responsabilidade, permitir maiores adensamentos. 625, 30, 40, a gente olha para Dubai, todo mundo olha para Dubai. Lá tem 200 pavimentos. Aí saiu o primeiro prédio com mais de 1.000 metros de altura. Acho que não é a nossa tradição. Mas já houve aqui uma lenda urbana de que habitações verticais deixariam Manaus muito quente. Isso não passa de lenda urbana. Ou queriam afundar Se é que porque tem o nosso como, solo né? não é tão bom. Não. Engenharia. Você fazer engenharia, a primeira coisa que você tem que fazer para fazer um prédio alto, seja qual for a altura, é fazer uma boa sondagem, análise do subsolo, para saber onde ele tem a resistência adequada para você edificar aquela carga do prédio. Se cavar muito, dá na água. Não, mas se der na água, você faz plataformas marítimas com 1.000, 1.500 metros de profundidade. Então, é fazer engenharia, não dá para fazer empirismo e nem achismos. Né? Faz a sondagem e vê onde é que tem a resistência adequada do solo para colocar aquela carga do prédio, seja 10 pavimentos, seja 1 pavimento e seja 1.000 pavimentos. Claro, estou exagerando. Mas engenharia é ciências exatas. Faz a sondagem, detecta a resistência do solo e você projeta as fundações e a estrutura para suportar aquela carga. É simples, apesar de ser muito responsável e demandar profissionais especializados. A gente tem realmente essa preocupação com o calor aqui, né? Formação de ilhas de calor na cidade por conta do nosso clima tropical aqui. As ilhas de calor, onde fica mais, um conceito, né? Onde é que fica mais quente? No Pico da Bandeira ou no Monte Everest ou por exemplo, na rua onde eu moro, né? A inversão de que está mais perto do Sol seria mais quente, não é. Então, esse é o primeiro exemplo para você dar uma refletida. Ilhas de calor, você tem que analisar a questão urbanística, a questão edilícia,
Outro dia eu vi numa reportagem um prédio em Londres em que ele é todo, a fachada toda ele de vidro, né, espelhado, reflete a luz e ao refletir a luz, do outro lado da calçada você frita ovo. Ou seja, é um erro de uma análise de um projeto. Então você tem que fazer o quê? Fazer essas análises. E hoje nós temos sistemas e softwares, usando principalmente a plataforma BIM, onde você faz a análise de insolação, análise de calor, para exatamente detectar essas futuras ilhas de calor. Antes de acontecer, você já tem a possibilidade de, através de um software, desenvolver essas análises, né? E aí você pode mitigar, atenuar ou até evitar a geração dessas ilhas de calor. A gente tem uma concentração maior dessas arquiteturas aqui na zona centro-sul, bairro Adrianópolis, Ponta Negra, também na zona oeste. Seriam essas localidades as mais indicadas a se terem esses tipos de construção? Ilhas de calor? Isso, não, no caso prédios. Verticalizações? Isso. Assim, nem sempre, tá? O plano diretor ele é uma lei dinâmica e ela procura acompanhar esse dinamismo da cidade. Então, teve um momento que não tinha nada na Ponta Negra vertical. Me lembro que o saudoso querido amigo Murilo, que faleceu essa semana, foi o primeiro a fazer o edifício Aruba, que era um prédio de 14 pavimentos. Analisando o contexto da Ponta Negra, hoje você pode verticalizar um pouco mais. Por quê? Os afastamentos dos prédios, entre os prédios da Ponta Negra, são os afastamentos mais, digamos, generosos, entre aspas, das edificações, eu diria, no Brasil. Não existe afastamentos, a regra, a fórmula de afastamento em Manaus é a mais flexível possível no Brasil. E quem está falando isso é uma pessoa que conhece e estuda isso há muitos anos, que é uma briga constante entre os empreendedores, incorporadores, eles querem diminuir essa distância ou flexibilizar essa fórmula. Mas quando você vai para um estudo, e aí é que é fundamental. Desculpa, rapidinho, mas essa legislação, essa flexibilização que existe hoje, essa lei, ela não é nacional e por que existe? Não, é plano diretor. E plano diretor do município. Isso, exatamente. Plano diretor é uma lei de competência privativa dos municípios. Cada cidade tem o seu. Então, o que vale aqui não vale em Belém, Perfeito. Não vale em Boa Vista, não vale em Parintins. Até para falar da minha cidade que tem um plano diretor lá. Mas você vê que esses afastamentos é que permite duas coisas. A permeabilidade do vento, ele traspassa entre os prédios, cria o que a gente chama de ventilação natural e cruzada e permite a insolação. O maior, diria, detergente não é, mas o maior imunizante do mundo é a luz do sol. Então isso, você tendo afastamentos amplos, permite que você tenha o que a gente chama de edificações saudáveis. E é exatamente por isso que Manaus, a parte, digamos, que cresce desorganizada, se você fizer um cruzamento com indicadores de saúde, você poderá encontrar indicadores mais comprometedores, vamos chamar assim, nessas áreas mais degradadas, porque não respeita o afastamento, o índice de insolação é pequeno, assim, são construções agregadas uma a outra, coladas, sem ventilação. Também a questão da falta do saneamento ali. Também, isso contribui. Presidente, o nosso tempo está correndo um pouco rápido hoje. Não? Nessa busca pela reabilitação, aí que o senhor falou do centro, existem outros projetos, né, em outras áreas da cidade que seria importante citar também. Olha, o prefeito lançou uma ideia que eu, no começo, desculpe, prefeito, mas eu achei que chamar o distrito de distrito turístico seria assim uma viagem muito intensa. Uma utopia. Uma utopia. Vamos dizer. Mas não é que ele tinha razão. Hoje nós estamos desenvolvendo um projeto que a gente chama Nosso Distrito, ou Distrito Turístico, né? Estamos iniciando as tratativas de celebração de termo de cooperação técnica com a SUFRAMA. Já tivemos reuniões informais, o general Pouzinho é encantado com esse projeto, e ele começa assim: na bola da SUFRAMA vai ter o Museu da Zona Franca de Manaus. É uma edificação de 3 pavimentos, mais ou menos 8.000 metros quadrados, onde teremos nos 3 níveis do museu o ontem do distrito, o hoje do distrito e o amanhã do Distrito Industrial de Manaus. Depois você se integra dentro desse caminhar a arena de robótica, por causa das escolas de informática ali no entorno, depois um parque linear interessantíssimo, diria para vocês terem assim um spoiler, como se fosse aquele filme Avatar, em que você resgata os valores das onças, as cobras, as preguiças, enfim, toda a nossa fauna amazônica, numa escala de 10, 15 metros de altura, mas com alta tecnologia de apresentação.
E eu diria, sem sombra de dúvida, esse parque vai ser provavelmente o maior concorrente da Ponta Negra, do Parque Ponta Negra. Depois você vai para toda uma reurbanização. Uma boa opção para a Zona Sul aqui da capital. Vai ser né? fantástico. Você vai mudar o eixo da migração turística e de consumo da cidade de Manaus. Por exemplo, as paradas de ônibus no distrito serão todas com ar-condicionado, com energia solar, onde as empresas do distrito vão tutelar, vão ajudar a manter essas coisas. No final, a gente vai ter o Truck Service, que é a chegada da BR-319, toda uma estação de trabalho para os caminhoneiros. Então, isso está sendo trabalhado, discutido com a SUFRAMA e teremos muito mais coisas para a gente expor aqui no programa, numa outra visão. Presidente, está chegando a 1 minuto. Vou agradecer Eduardo Galvão pela participação. Obrigado. Perguntar de Ponta Negra. A gente tem previsão para a reabertura da Ponta Negra, o uso da praia? Reabre sábado que vem, tá? Dentro do horário até 17 horas, pedindo um pouco da participação das responsabilidades. Ainda não. Não, domingo ainda não. É um evento assim, a gente teve muito sofrimento. E não se sai de um sofrimento sem a devida cautela, né? A faixa de areia, tá bom o batimento? Agora, a essa hora, nós temos máquinas lá regularizando toda aquela areia que foi removida pela enchente, pela vazante. Máquinas estão trabalhando agora. Quem estiver agora na Ponta Negra pode fazer lá uma selfie, uma filmagem e mandar para vocês, que vocês vão ter lá. Primeiras palavras, você falou em legado. 30 segundos para falar do legado dessa gestão no Implurbe. Legado é deixar, como o prefeito Davi Almeida pediu, uma cidade melhor para o manauara, para o brasileiro, e transformar a cidade de Manaus numa cidade global e entre as 10 melhores para se investir no Brasil. Esse é o nosso legado que a gente quer deixar para a cidade de Manaus. Muito obrigado, engenheiro Carlos Valente, diretor-presidente do Implurbe, aqui da capital amazonense, no Entrevista Coletiva. Obrigado a você também que ficou com a gente até esse horário. No próximo domingo, a gente está de volta.